Saúde a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar o assento. Foi falado aí pelo pastor já o salmo que a gente vai estar meditando nele hoje, de uma forma expositiva, né? Salmo 88. Trouxe aqui só como músico, né? Não poderia deixar de trazer essa informação para a igreja. Esse instrumento que está no fundo da tela aí, ó, é o saltério. Saltério é um dos nomes que também o livro de Salmo, como até foi falado pela Ana aqui no primeiro dia, na introdução, é um dos nomes do livro de Salmo. Eu acredito que isso daí está uma versão assim, um pouco mais sofisticada, porque os instrumentos, eles começam de uma forma mais rudimentar e vai se aprimorando, né? Mas é o saltério, instrumento de corda pinçada, tocada com os dedos. Salmo que a gente vai meditar nessa noite, Salmo 88. O tema central desse salmo, pode passar o slide aí. Pode passar, isso. O tema central desse salmo é o sofrimento na vida do cristão. É um tema, assim, difícil às vezes da gente entender. E às vezes, muitas vezes, aceitar também nas nossas vidas. Mas eu louvo a Deus pela palavra dele, porque a Bíblia, ela não nos deixa ser enganado, que, como muitas teologias por aí, né, se ensinam, ou muitas, até igrejas ensinam que se você disponibilizar de um sacrifício financeiro, você não vai passar problema financeiro, você não vai ter doença, e Deus está à disposição para curar a hora que precisar. E a gente vai ver, através desse salmo, que não é bem assim que funciona. Que enquanto nós estivermos nessa terra aqui, nós teremos momentos de provação. O meu objetivo, que Deus colocou no meu coração, através do estudo desse salmo, é mostrar como que a gente deve reagir nesses momentos. Qual tem que ser a nossa postura nesses momentos. Que ninguém está livre de sofrer. Não é porque eu sirvo a Deus, eu sou um filho de Deus, estou debaixo da vontade de Deus, que eu estou livre do dia mal na minha vida. E que o sofrimento, ele é instrutivo e um meio que Deus usa para que cheguemos até ele. O sofrimento nas nossas vidas como filhos de Deus, a gente vai ver que não é a causa, muitas vezes, de algo errado que a gente cometeu, ou de uma desobediência a Deus, às vezes não. Às vezes é um meio didático da parte de Deus para nos ensinar, para nos fazer crescer. Eu coloquei a versão aí, está muito pequena, né? Mas acredito que dá para os irmãos. É porque essa versão que eu estou usando aqui da Bíblia é a Almeida do século 21. E é uma versão que eu gosto bastante. Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, Deus da minha salvação. Antes de eu continuar lendo, queria pedir aos irmãos que mantessem a Bíblia aberta durante o estudo, porque eu vou sugerir aos irmãos algumas coisas. Prosseguindo: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Que a minha oração chegue à Tua presença, inclina os ouvidos a meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da morte. Já sou contado entre os que descem a cova, estou como um homem sem forças, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, afastados do teu cuidado, e os quais já não te lembras. Tu me lançaste na cova mais profunda, em lugares escuros nas profundezas. Tua ira pesa sobre mim. Tu me arrastaste com todas as tuas ondas. Afastaste de mim meus amigos e me transformaste em abominação para eles. Estou preso e não posso sair. Meus olhos desfalecem por causa da aflição. Clamo a Ti todo dia, Senhor, e levanto minhas mãos a Ti. Acaso mostrará Tuas maravilhas aos mortos? Será que os mortos se levantam para Te louvar? Teu amor será anunciado na sepultura? Ou
tua fidelidade no abismo? Tuas maravilhas serão conhecidas nas trevas, e tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti, de madrugada minha oração chega à tua presença. Por que me rejeitas, Senhor? Por que escondes de mim a tua face? Desde jovem estou em aflição e à beira da morte. Sob os teus terrores fiquei desorientado. Teu furor ardente tem passado sobre mim, teus terrores me arrasam. Todos os dias me rodeiam como águas, cercam-me completamente. Afastaste de mim amigos e companheiros, meus conhecidos me deixaram em trevas. Amado Deus, soberano Pai, nos colocamos na tua presença, Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de compartilhar da tua palavra, e que o Senhor possa estar falando aos nossos corações de acordo com a tua soberana vontade, que o Senhor possa estar me usando, Senhor, para falar o que o Senhor tem revelado na tua palavra para os teus filhos. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos diante de um dos salmos mais tristes da Bíblia. O livro dos Salmos, ele, pode passar, isso, ele é o livro dos Salmos, os Salmos, ele é classificado em algumas categorias, né? Foi falado isso aqui, hinos, lamentos, salmos de ações de graça, salmos de recordação, e salmo de sabedoria, realeza e confiança. Esse tipo de salmo é um salmo de lamento, e ele é considerado pelos escritores, pelos comentaristas, o reverendo Augusto Nicodemos, até no seu comentário ele fala isso, que ele é considerado o salmo de lamento mais triste da Bíblia. Por quê? Porque se a gente olhar a estrutura dos salmos de lamento, é basicamente o seguinte: começa com o clamor, o pedido de socorro, depois passa para a segunda parte, o aflito acha Deus, e a terceira parte, uma nota de esperança. Então Deus ouviu minha oração, então Deus virá o meu socorro. Diferentemente desse salmo, que, olha a última palavra desse salmo, o que é? Trevas. Observa a última palavra do salmo. Em momento algum, você vê uma nota de esperança nesse salmo. Então ele é considerado, dentre os salmos de lamento, o salmo mais triste da Bíblia. E, irmãos, por si só, você vê como é que é tão importante o estudo da palavra de Deus, não simplesmente a gente ler a Bíblia, por si só esse conhecimento, que a gente, às vezes, não consegue achar na Bíblia de uma forma clara aqui, mas, às vezes, o pastor já falou isso, que homens de Deus, que dedicaram sua vida para estudar, escrever material sobre isso, por si só, a gente já combate muita coisa errada que frustra a gente lá fora. Por si só, a gente já sabe que servos de Deus vão passar momentos de sofrimento, vão passar momentos de tristeza, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, sem resposta. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele sempre fala isso, que Deus não promete a resposta. Deus promete solução. Então nós estamos debaixo de um soberano que não está à mercê do meu capricho de viver bem. Estamos debaixo da tutela de um Deus que dele procede o dia bom e dele procede o dia mau. Esse é o Deus que a gente serve. O autor, irmãos, do Salmo, a Bíblia, ela não vai falar, o livro não vai falar, o texto não vai falar a causa do sofrimento de Emã. A gente não vai encontrar no texto a causa do sofrimento de Emã. Mas a gente encontra na Bíblia, abaixo do título aí, antes de começar o texto sagrado, o nome dessas palavras que vem escrito aí é atribuições. O nome disso dentro de uma matéria que é chamada Introdução Bíblica, isso é chamado de atribuições. Essas atribuições aí, elas muitas vezes, elas não fazem parte do texto sagrado, mas são informações até certo nível confiável, e ela muitas vezes nos traz informações importantes. Por exemplo, o autor aí, na minha versão diz assim: Cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao regente do coro, adaptado para Maalate, Leanote, Masquil de Emã, Ezraeta, ou seja, Salmo de Emã. Então o autor do nosso salmo é Emã. Emã é um dos filhos de Corá. Corá é uma das famílias descendentes da tribo de Levi. E qual era a função dessa família de Corá no templo? Eles eram
especificamente, irmãos, cantores e instrumentistas. Se a gente voltar um pouquinho na Bíblia, em 1 Crônicas 25, quando Davi organiza a adoração no templo, olha só, ele diz assim, ó, a palavra de Deus no verso 1, o final do verso 1 diz assim, ó, este foi o número dos homens que fizeram a obra segundo o seu serviço. Aí, o texto divide 3 grupos, os filhos de Asaf, os filhos de Jedutum e os filhos de Emã. Olha aí o verso 4, de Emã, os filhos de Emã foram Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, enfim, esses nomes difíceis aí de falar aí. Todos estes foram, verso 5, todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei. Irmãos, aqui já vem uma informação importante sobre ele. 2 informações só nesse versículo 5, ó. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei. E no verso 4 diz que ele é o líder desse grupo especificamente. Aí fala assim, ó, todos estes, no verso 6, estavam sob a direção de seu pai, trabalhando na música do templo do Senhor. Aí fala os instrumentos. Então nós temos as seguintes informações sobre o autor. Primeiro, ele era líder de um grupo musical no templo. De todos os músicos, e aqui traz uma lista de 288 músicos, entre músicos e cantores, que Davi organizou a adoração 24 horas no templo. Então, de todos esses músicos, divididos em 3 grupos, existiam 3 líderes. Emã era um desses líderes. Segunda informação, vidente do rei. Essa expressão vidente do rei, ele era o conselheiro pessoal do rei. Terceira informação, ele era musicista. Então nós não estamos falando, isso é importante, irmãos, a gente ter isso em mente, porque todas as vezes que a gente se referir ao sofrimento desse homem, a gente tem que lembrar de que homem a gente está falando. Certo? Então, 1 Reis tem outra informação importante. Irmãos, aí não tem como a gente ter uma certeza assim, 100%, se nós estamos falando do mesmo de Emã, do mesmo Emã do Salmo 88. Porque logo à frente, no mesmo livro de Crônicas, no mesmo texto de Crônicas, vai dar uma lista de descendência aí, e se você estudar essa lista de descendência, você não consegue chegar a uma informação precisa. 1 Reis, verso 4, 31, dá uma olhada aí comigo aí. Primeiro livro dos Reis, verso 4, 31. Olha aqui que Salomão fala dele. Tiago, mas você falou de Davi e Salomão, ou seja, ele foi conselheiro do rei. Olha outra informação importante do autor. Além disso, ele era um homem tão sábio e tão importante, que Salomão, quando assumiu o reinado, falou, eu quero você perto de mim. E olha só a informação que tem dele, no capítulo 4, no verso 31. 1 Reis 4, 31. Ele era, está falando de Salomão, tá pessoal? Ele era mais sábio do que qualquer homem, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã. Só tinha um homem mais sábio do que esse homem no reino de Israel. Só um, se chamava Salomão. Porque, pensa comigo, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma pessoa assim, vou dar um exemplo aqui da igreja. A gente fala assim, ó, vê se não é assim que funciona, irmãos, a expressão. O pastor Gilmar estava na oração hoje de manhã. Até o pastor Márcio estava na oração. Um exemplo. Quando não fica em segundo plano o nome, é porque tem um peso maior. Concorda comigo? Então a mesma linha de interpretação é para o texto bíblico. Só existia um homem mais sábio do que Emã no reino de Israel, que era Salomão. Eu quero que os irmãos tenham essas informações, porque isso vai ser importante, que é do sofrimento deste homem que nós vamos falar. Não é do meu sofrimento, Tiago. Seguindo, irmãos. Então, a gente não tem uma descrição, a gente não tem uma informação de que tipo de sofrimento Emã sofria. Alguns estudiosos sugerem que era de lepra. O pastor Augusto Nicodemos, ele comentando esse texto, ele diz que não é, apesar de alguns momentos, ele fala assim, os meus amigos se afastaram de mim, tu afastaste meus amigos, isso coincide com a lepra, mas não tem como ser a doença de lepra, por quê? Porque se ele fosse leproso, ele não poderia trabalhar no templo, ele não poderia ser um instrumentista no templo.
Então não é a lepra. A informação que ele dá, e eu acho a mais coerente, é o seguinte, é que esses salmos de lamento, muitos dos autores, eles às vezes usam a figura de uma doença para descrever o seu sofrimento. Um exemplo disso é Davi no Salmo 32. Davi vai falar que seus ossos estavam quebradiços. Davi não sofria de nenhuma doença no osso. Mas ele descreve o seu sofrimento, que é um exemplo de um salmo de lamento, e Davi compôs vários deles. Um exemplo disso é essa figura de uma doença. Então, ele traz essa figura, essa imagem, às vezes, que dá para a gente entender que é de uma doença, para tentar descrever, porque, irmãos, ele não estava simplesmente pegando uma caneta e desabafando, não. Olha o que é, lembra a atribuição lá em cima, voltando para o capítulo, Salmo 88? É adaptado para Maalate. Emã escreveu esse salmo direcionado, ele sabia que alguém ia ler, ele queria que alguém lesse essas informações. Então, apesar da gente não ter uma informação que tipo de sofrimento, mas o texto descreve o sofrimento dele em 5 partes. Isso é sugerido às vezes por alguns comentaristas, e eu vejo muito claro isso aqui. A primeira parte, ele suplica para que Deus o ouça. Segunda parte, ele descreve o seu sofrimento. Terceira, ele diz quem fez isso com ele foi Deus. A quarta, ele argumenta com Deus o que ele ganha com sua morte. O que Deus ganharia com a sua morte? É a argumentação dele. E a quinta parte, ele insiste em orar apesar de ainda não obter resposta. Pode passar. Aí eu queria sugerir aos irmãos, quem tiver lápis, faça essa divisão no texto de vocês, como vocês queiram, com uma chavezinha, como vocês queiram. Porque vocês vão observar que na hora de você estudar o texto, você vê essa subdivisão do texto de uma forma muito boa. A primeira parte, então, do sofrimento dele, é a súplica para que Deus o ouça. Olha o verso 1 e 2. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti, que a minha oração chegue à Tua presença, inclina os ouvidos ao meu clamor. Nota, irmãos, olha que interessante. Nota que o pedido de Emã não era para que Deus atendesse a sua oração. Olha só que interessante. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Ou seja, direto, insistentemente, ele pedia a Deus que a minha oração chegue à Tua presença. Inclina os ouvidos à minha oração. O pedido dele não era que Deus atendesse, era que Deus o ouvisse. Porque ele orava incessantemente e não obtinha resposta. Então ele passou de um momento de desespero que ele queria pelo menos ser ouvido. E a figura aqui que traz à nossa mente é a seguinte, isso era muito comum na época dele, quando alguém queria chegar à presença do rei, lembra da rainha Esther? Quando ela queria chegar à presença do rei para falar do que queria fazer com o seu povo, ela pediu para que alguém anunciasse, aí o rei autoriza, o súdito chega à presença do rei. Do contrário, o súdito não pode entrar até a presença do rei. Então a figura aqui é essa. Olha o verso 2, que a minha oração chegue à Tua presença, que o Senhor se levante do trono e pelo menos ouça. Segunda parte, do verso 3 ao verso 5, ele descreve o seu sofrimento e usa 3 figuras. Olha que interessante. Porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da morte. Já sou contado entre os que descem a cova. Estou como um homem sem forças, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, afastados do Teu cuidado e dos quais já não te lembras. Vou olhar na hora aqui, porque... Então, a primeira figura, olha só, no verso 3. Porque a minha alma está cheia da Tua angústia. A expressão aqui no original dá a ideia de farta. Algumas versões da Bíblia até traz farta. A minha alma está farta de angústia, cheia de angústia. A ideia aqui, dessa primeira figura que ele traz do seu sofrimento, já viu quando a gente vai numa churrascaria, rodízio, e que você come muito além do que você precisa? Que você sabe que é uma vez só? Você já viu como você sai?
igual uma cobra quando engole um bezerro, sem ter condição de nada. Essa é a ideia da expressão no original. Ele já passou do limite de tanta angústia. A segunda figura, a minha vida se aproxima da morte. É como se ele viesse de tanto tempo sofrendo, e ele está assim, ó. Já viu quando o carro roda e para num abismo, num precipício, que se a pessoa que está dentro do carro mexer o carro, cai lá embaixo? É a ideia. A terceira figura, já sou contado entre os mortos que descem a cova. Estou como um homem sem força, atirado entre os mortos. O que é isso, irmãos? Naquela época, numa batalha, não existia hospital de campanha, que é aquele hospital que o exército ou que a força militar que está em combate monta e tem um helicóptero que resgata aqueles feridos. Não tinha isso. Quando a pessoa ela era ferida com a ferida de morte, eles não tinham o que fazer. E se eles tentassem carregar, era um peso e menos um para combater. Então, o que eles tinham que fazer? Pegar aquela pessoa que já não tinha jeito mesmo e deixar entre os mortos. Quando acabava, um exemplo disso, vocês podem ver naquele filme Troia. Eles fazem isso, era muito comum naquela época. Quando acaba ou tem uma trégua, eles abrem uma cova muito grande, pega todos aqueles mortos por causa de doença e joga dentro daquela cova. E as pessoas que por um acaso forem encontradas e tiver nessa situação ainda, é jogada ali. Então essa é a figura que ele usa. Já sou contado entre os mortos que desce a cova. Olha o verso 5. Atirado entre os mortos. Terceira parte. Ele diz que quem fez isso com ele foi Deus. Olha só, irmãos. Coloquei até em negrito e itálico. Tu me lançaste na cova mais profunda, em lugares escuros nas profundezas. Tua ira pesa sobre mim. Tu me arrastaste com todas as tuas ondas. Afastaste de mim, ou seja, tu afastaste de mim meus amigos e me transformaste em abominação para eles. Estou preso e não posso sair. Meus olhos desfalecem por causa da aflição. Clamo a ti todo dia, Senhor, e levanto minhas mãos a ti. Irmãos, nota que Amã, ele não tem dificuldade alguma, e não é falta de respeito da parte dele, atribuir o sofrimento dele a Deus. Muitas vezes, a gente quer ser advogado de Deus. Deus não precisa da minha e da sua defesa. Deus é eterno, Deus é soberano, Deus não joga com a casa. Deus está sentado num alto e sublime trono. Ele está acima de todos os reis. Então ele não precisa da minha e da sua defesa. A gente está falando de um Deus que é soberano. Mas ele tinha convicção que do mesmo Deus, olha o primeiro versículo, o que ele fala? Ó Senhor, Deus da minha salvação. Ele tinha convicção, Amã, que do mesmo Deus que provinha o dia bom, que vinha a fartura, que vinha a prosperidade, vinha o dia mau também. Vinha a provação, vinha o sofrimento. Quarta, irmãos, quarta parte do seu sofrimento. Ele argumenta com Deus o que ele ganha com sua morte. Acaso mostrará tuas maravilhas aos mortos? Será que os mortos se levantam para te louvar? Teu amor será anunciado na sepultura, tua fidelidade no abismo? Tuas maravilhas serão conhecidas nas trevas e tua justiça na terra do esquecimento? Irmãos, olha o que ele pergunta a Deus. Acaso mostrará tuas maravilhas aos mortos? Será que os mortos se levantarão para te louvar? Sabe por que ele fala isso? Porque ele sabia que ele estava no centro da vontade de Deus. E ele sabia o que ele fazia. A gente viu em 1 Crônicas, ele era um dos 3 líderes de mais de 200 homens que adorava a Deus 24 horas no templo. Então ele tinha argumento com Deus, falava Senhor, e não falta com respeito a Deus. Ele fala Senhor, olha só, o final do verso 10, será que os mortos se levantam para te louvar? O verso 11, teu amor será anunciado na sepultura, ou a tua fidelidade no abismo. Por quê? Porque ele era um homem que falava do amor de Deus, que pregava, que ensinava, que cantava sobre o amor de Deus.
Verso 12, tuas maravilhas serão conhecidas nas trevas, e tuas justiça na terra do esquecimento. Terra do esquecimento é cemitério, irmãos. Ele fala com Deus, será que lá eu vou poder continuar pregando? Continuar louvando e te adorando? Aí a pergunta que vem para a gente nessa noite é a seguinte, para mim, especificamente. Se fosse eu argumentando com Deus, o que eu teria para argumentar com Deus? Será que eu teria alguma coisa justificável? E detalhe, uma coisa que o reverendo Augusto Nicodemo chama muita atenção, que a argumentação dele não era nada em direção a ele. Percebeu que tudo era em direção à glória de Deus? A argumentação dele não era, Senhor, mas eu tenho um filho deficiente, Senhor, a minha mulher precisa de mim, Senhor, meu filho, meu neto, não tinha isso, Senhor, eu ainda preciso casar. A argumentação dele toda era em direção a Deus, ao eterno, ao santo. Então até na prova, até argumentando com Deus, ele queria a supremacia de Deus na vida dele. Quinta parte. Insiste em orar, apesar de ainda não obter resposta. Irmãos, eu porém, Senhor, clamo a Ti, de madrugada minha oração chega à Tua presença. Por que me rejeitas, Senhor? Por que esconde de mim a Tua face? Desde jovem estou em aflição e à beira da morte. Sob os Teus terrores fiquei desorientado. Teu furor ardente tem passado sobre mim. Teus terrores me arrasaram. Todos os dias me rodeiam como águas, cercam-me completamente. Afastaste de mim amigos e companheiros, meus conhecidos me deixaram em trevas. Irmãos, apesar de todo o sofrimento dele, e dele saber que o sofrimento vinha de Deus, apesar de ele descrever o seu sofrimento como já contado entre os mortos, apesar dele argumentar com Deus por quê, o que Deus ganharia, ele não pergunta por quê, ele só pergunta o que Deus ganharia com o seu sofrimento. Ele sabia que é desse mesmo Deus, porque só ele poderia livrar ele desse sofrimento. Então é a ele que ele clamava. Olha só, mais uma vez eu volto ao verso 1, olha a expressão dele, ó Senhor, Deus da minha salvação. Ele sabia, o sofrimento de Amã não cegou ele. O sofrimento de Amã não tirou a visão dele do trono de Deus, de um Deus supremo, suficiente o bastante para livrar ele de tudo. E às vezes nesses momentos, a gente olha para aqui para a terra. Busca ajuda, talvez, num político. Talvez numa pessoa que tem mais recurso, enfim. E tira a visão do trono de Deus. Só que essas informações que eu dei vocês no início sobre o autor é importante, por quê? Porque nós estamos falando de Emã, não é de qualquer um. Irmãos, ser salvo não tem preço a pagar, mas servir a Deus ainda existe um preço a pagar. Jesus Cristo falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se Jesus passou tudo que passou, será que você será que eu sou muito melhor do que Jesus para não sofrer? Será que eu sou muito melhor do que o apóstolo Paulo? E eu queria tirar algumas lições, irmãos, para as nossas vidas. Falamos do texto de uma forma expositiva. Se eu fui um pouco rápido, irmão, me desculpe por causa da hora, porque eu quero entrar nessa parte das lições e da aplicação. Mas o texto, irmãos, está aí. Quem quiser marcar, dividir em 5 partes o texto. Isso vai ficar muito claro para vocês. Primeira parte, do verso 1 ao verso 2, a súplica. A segunda parte, do verso 3 ao verso 6, deixa eu voltar na minha cola aqui. A segunda parte, do verso 3 ao 6,
ele descreve o seu sofrimento. A terceira parte, do 6 ao 9, ele diz que quem fez isso com ele foi Deus. A quarta parte, do 10 ao 12, ele argumenta com Deus o que Deus ganha com o seu sofrimento. E a quinta e última parte, do 13 até o 17. Ele insiste em orar, apesar de ainda não obter resposta. E a primeira lição, irmãos, que esse texto ensina para a gente, é que mesmo as pessoas que estão no centro da vontade de Deus, justas, fiéis, filhos de Deus, passam por sofrimento. Mesmo as pessoas fiéis, justas, que estão no centro da vontade de Deus, passam por momentos de tribulações. Quer ver um outro exemplo na Bíblia disso? As duas tempestades que os discípulos passaram, as duas, existe uma ordem da parte de Jesus. Aqui Jesus está no barco com eles, Jesus diz o seguinte: passemos a outra margem. A segunda tempestade, Jesus vai para o monte orar. Mas também há uma ordem de Jesus para que eles entrem no barco e atravessem o mar da Galileia. Pergunto, esses homens estavam seguindo ordens de quem? E o próprio Jesus mandou eles para a tempestade? Quem controla o vento? Quem controla o mar? Quem controla a chuva? Quem controla a natureza? É Ele mesmo. Então foi o próprio Jesus que mandou. Então, eu aprendo com a história de Emã, com o sofrimento desse homem, que o dia mau, ele chega para o ruim, ele chega para o Filho de Deus, que está aqui na casa de Deus, tentando a cada dia acertar. Ele chega para todos. Elias, certa vez, ele se retirou e pediu a Deus que morresse. A gente está falando do profeta Elias. O livro de Jó, ele vai nos relatar a história de quem? De Jó, um homem que era o quê? Justo, reto, íntegro, temente a Deus. E olha o que ele passou na vida. Do dia para a noite, eu costumo dizer que a vida da gente, irmãos, ela vai de 0 a 100 em 1 segundo. Um dia você está bem, do nada. Um exemplo é o pastor Isaías, por exemplo. Sentiu uma dor, foi lá, teve que operar às pressas, e uma operação de super risco. Bem, forte, trabalhando. A vida da gente é assim. Então, é importante que a gente tenha essa informação no nosso coração, na nossa mente, gravada, para que a gente não seja iludido e enganado com teorias, doutrinas e correntes que são ensinadas por aí, que se você sacrificar o seu dinheiro a Deus, sacrificar a Deus, você não vai passar problema. Isso é mentira, irmãos. O dia mau, ele chega para mim, ele chega para você, ele chega para quem é bom, ele chega para quem é ruim, ele chega para todos. Deus é Deus. Há um texto em Isaías que fala dessa forma: eu sou Deus que crio o bem e crio o mal. Aí eu vou para Romanos, o apóstolo Paulo: que direito nós, barros, temos de argumentar com Deus? Segunda lição, irmãos, que eu aprendo com esse texto: nada pode angustiar mais um filho de Deus que se sentir abandonado por ele. Aqui, irmão, está um excelente teste de espiritualidade. Um bom teste para você medir o seu nível de espiritualidade. Olha o verso 14. Por que me rejeitas, Senhor? Por que escondes de mim a tua face? E aqui, irmãos, eu acho, para mim, está a maior angústia, a maior aflição, o maior desespero de Emã. Era o silêncio de Deus. Irmãos, nada dói mais para um filho de Deus do que o silêncio de Deus. Quando Deus fica quieto, quando Deus fica em silêncio. Nada é mais angustiante e é mais desesperador do que Deus fechar os céus, Deus tampar os ouvidos, de uma expressão
só para a gente entender, claro que Deus está atento a tudo. Irmãos, eu não sou melhor que Cristo. Quem lembra da cruz? Deus meu, por que me desamparaste? E antes daquele momento, ele já tinha orado 3 vezes no Getsemane para que Deus passasse dele, aquele momento. E a Bíblia não fala que Deus deu resposta a ele no Getsemane. Ele que falou, mas todavia seja feita a tua vontade. É desesperador para Emã aqui, tem que ser para mim, para você, sabe por quê? Porque no dia, presta atenção no que eu vou falar aqui, irmãos, no dia que a minha aflição estiver pautada no meu débito, na minha saúde, de não ter um emprego, de não ter uma comida dentro de casa, de estar com câncer em estado terminal, no dia que a minha angústia estiver pautada nisso, eu já deixei de olhar para o trono do soberano há muito tempo e estou olhando para a terra. A maior angústia de um filho de Deus tem que ser quando Deus vira a face. Olha o verso 14. Por que me rejeita, Senhor? Por que esconde de mim a tua face? Isso era o desespero de Amã. Deus largou ele em trevas, sem luz nenhuma no fim do túnel. Terceira lição, irmãos, que nem todo sofrimento provém do diabo. Nem todo sofrimento é diabo nas nossas vidas. Olha só, eu mostrei para os irmãos na terceira parte. Tu me lançaste nas covas. Tua ira pesa sobre mim. Tu me arrastaste. Tu afastaste de mim meus amigos. Emã não tem problema nenhum, irmãos, para ele atribuir o sofrimento dele a Deus. Não tem problema para ele. Outro exemplo que a gente vê disso na Bíblia é Ana. A Bíblia fala que Deus cerrou, Deus fechou a madre de Ana. Foi Deus que tornou Ana estéril. Foi Deus que tornou Ana estéril. A Bíblia fala isso 3 vezes no texto. Deus tornou Ana estéril. O sofrimento de Ana, a humilhação de Ana, que aquilo na época dela era humilhação, e ela era humilhada pela outra esposa de Eucana, a humilhação na vida dela era ela não poder ter filho, numa sociedade totalmente machista. Essa era a maior humilhação na vida de Ana. Mas, irmãos, qual foi o resultado disso na vida dela? Ela não teve simplesmente um filho. Ela teve Samuel, que foi um dos maiores profetas de Israel, o maior juiz que Israel já teve, e um homem que veio para mudar uma geração perdida, sem liderança, onde os sacerdotes se corrompiam no templo. Ele vem e estabelece um marco que muda dali em diante uma geração, uma nação. Então o problema que você passa, que eu passo como servos de Deus, vindo da parte de Deus, não é para me destruir, não é para te destruir. É para a glória de Deus, não para mim e para a sua glória, não para o nosso proveito. É para que o nome dele nessa terra seja honrado. Porque eu não tenho direito de honra, eu não tenho direito de elogio nenhum. Porque eu sou mau e perverso. Eu só ainda consigo fazer alguma coisa de boa, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus retirar de mim o seu Espírito, tudo que eu vou querer vai ser contra Deus. O apóstolo Paulo fala assim em Romanos. Aleluia. Quarta lição, irmãos. Que esses períodos de sofrimento podem durar pouco ou a vida toda. Olha só, irmãos, comigo. Deixa eu achar aqui. Verso 15, irmãos. Desde jovem estou em aflição e à beira da morte. Lá no verso 1 ele fala, noite e dia clamo a ti. No verso 9 ele fala, clamo a ti todo dia. No verso 15, desde jovem estou em aflição. Irmãos, esse problema que Emã sofria, tinha muito tempo na vida dele.
Talvez, irmãos, o meu problema dure pouco ou durou pouco. Talvez tem pessoas aqui que, sem explicação alguma, sofre a vida toda de uma doença. Ou você conhece alguém na sua família que a vida toda sofre de uma doença e você sabe que não vai ter cura. Então é importante termos na nossa mente que o sofrimento pode durar pouco tempo ou pode durar a vida toda. E aí surge mais uma vez a grande indagação, irmãos, para os nossos corações. Por que Deus permite isso? Tem algo que os ateus, um argumento que os ateus usam muito, é chamado de teodiceia, o nome desse argumento, em teologia. E um ateu muito famoso que argumentava muito sobre isso, era Karl Marx, que escreveu o Pai do Capital. Ele dizia o seguinte: presta atenção, irmãos, no que eu vou falar, esquece toda a sua fé e pensa racionalmente. Olha como que esses homens eram inteligentes. Ele dizia o seguinte: se Deus é bom e não nos livra do sofrimento, então Ele não é todo-poderoso. Ou, se Deus é todo-poderoso e não nos livra do sofrimento, então Ele não nos ama tanto assim. De novo, vou repetir. Se Deus é bom e é todo-poderoso, se Deus é todo-poderoso e não nos livra do sofrimento, então Ele não nos ama tanto assim. Agora, se Deus nos ama e não nos livra do sofrimento, então Ele não é todo-poderoso assim. Tem lógica ou não tem? Aí John Stott, ele diz o seguinte: Karl Marx esqueceu de uma coisa nessa equação, uma palavra, que é a razão do sofrimento existir na face da terra. Quem poderia compartilhar comigo? O pecado, irmãos. O sofrimento a nível universal, a nível plano humano como um todo, ele entrou na face da terra pelo pecado. Então o meu sofrimento e o seu pode não ser proveniente de um pecado meu, mas é proveniente, o sofrimento na terra é proveniente do pecado que entrou na humanidade, lá no Éden. Então o problema do sofrimento está em nós buscamos isso, nós procuramos isso lá atrás, com os nossos pais. Aí eu respondo, claro, com o auxílio desses grandes homens, eu respondo para os ateus. Então, Deus é todo poderoso e me ama, sim. E por que Ele não eliminou ainda? Vai ter um tempo, mas Ele permite essas coisas para a gente ter em mente o seguinte, que a gente ainda está na terra, que a gente ainda não está no céu. E isso faz com que a gente a cada dia queira que Cristo volte, que a cada dia a gente queira a nova terra e novos céus, onde Deus vai exterminar toda lágrima, Deus vai enxugar de todo olho toda lágrima, não vai existir mais dor, não vai existir mais sofrimento. É nesse momento de sofrimento que eu olho para isso, porque quando está tudo bem na minha vida, dinheiro na conta, carro bom e passeando, eu falo assim, eu aguento um pouquinho, não volta agora não, por favor. Principalmente o jovem que não casou ainda, né? Precisa casar, quer experimentar algumas coisas, e fala assim, Senhor, deixa eu casar primeiro. Eu já orei assim, irmãos. Mas o momento de sofrimento da minha vida me coloca de joelho nos pés de um Deus soberano, eterno e todo-poderoso. E me faz olhar para um céu, onde não vai existir mais dor, não vai existir mais lágrima. É por isso que o sofrimento ele é pedagógico na nossa vida, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele sempre vai nos ensinar. E eu quero finalizar, irmãos, direcionando tudo isso que a gente falou aqui, que Deus colocou no meu coração, para 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo de pessoa é que se por um acaso tem alguém aqui que está passando por um momento semelhante, que você saiba que Deus não está de braço cruzado, que Deus não perdeu o volante da mão, e que Deus não joga com acaso, Deus é Senhor da história, Deus é Senhor do tempo, Deus é Senhor de tudo. E se você está debaixo da direção de Deus, Deus está permitindo isso, saiba de uma coisa, Deus te ama.
O segundo grupo de pessoas é, por acaso, se tem alguém aqui que não está passando por nenhum momento de prova, que você não seja insensível com aquele que está. Quer ver um exemplo disso na Bíblia, irmãos? Certa vez, na primeira multiplicação dos pães, quando Jesus chegou, a Bíblia fala assim: então Jesus teve compaixão deles. Aí, ficou tarde, os discípulos, Senhor, tem que mandar esse pessoal embora, porque como é que a gente vai dar comida a eles? Jesus dá uma ordem para eles, o verbo está no imperativo, no sentido de ordem. Dai-lhe de comer vocês mesmos. Aí, logo em seguida, Jesus manda eles entrar no barco e vai para o monte orar. Acontece a tempestade. E tem um versículo nesse texto, nessa história, que diz muito claramente assim, que eles não haviam entendido a multiplicação dos pães. Por isso que Jesus fez ele passar aquele momento. É muito claro. Insensibilidade com a dor do próximo. Sabe o que Jesus fez? Vocês viram o desespero, a fome, e o coração de vocês não se compadeceu, então agora eu vou trocar vocês de lugar, eu vou colocar vocês precisando de socorro, de ajuda. Então, se por um acaso você, se tem alguém que não está passando por isso, algum momento desse, que não seja insensível. Quem veio naquele congresso aqui de missões? É impossível um ser humano que tem Deus no coração não ficar chocado, impactado e pelo menos movido a fazer alguma coisa por aquele país. Eu tenho um concunhado, ele foi para o Haiti assim que teve aquele terremoto. Ele viu isso lá, não foi ninguém que contou não. As crianças fazem biscoito de barro, assa no fogo e come, porque não tem comida. E quantas vezes eu chego em casa e não tem um pedaço de carne, eu reclamo. Quantas vezes eu saio, o pastor fala muito isso aqui, vou de domingo, encho como aquele hamburgão, aquele troço, mas não tem coragem de economizar 2, 3 domingos, comprar uma cesta básica e trazer para a igreja. Que não sejamos mais, irmãos, insensíveis ao sofrimento do nosso próximo. E o terceiro grupo de pessoas, se por um acaso tem alguém aqui que ainda não tem esse Deus como Senhor, se os seus filhos passam por esse momento, só que os momentos dos filhos de Deus, ele vai ter um fim. Agora, aquele que não tiver esse Deus como Senhor, o sofrimento vai ser eterno. Então ainda dá tempo e você ainda tem uma chance de que um dia, tenha certeza disso, que um dia todo o sofrimento vai acabar. Mas se você não tiver esse Deus como Senhor, Ele vai te colocar, é Ele que vai te colocar em sofrimento eterno. Irmãos, que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus que colocou no meu coração foi pregada, que os irmãos, agradeça a Deus, irmãos, agradeça a Deus por essa forma que o pastor propôs fazer. Não existe, irmãos, não existe nada mais nutritivo e mais fortalecedor para um servo de Deus do que estudar a Bíblia expositivamente. Não existe. A Bíblia, ela por si só, ela já foi completa, ela é suficiente, ela está totalmente finalizada em todos os sentidos. Então, a função nossa é simplesmente expor o que o autor, que é o Espírito Santo de Deus, já deixou claro. Que Deus abençoe a nossa vida. Agradeço o pastor pela oportunidade, agradeço a igreja, que ore pela minha vida, pela minha família.